Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e no vídeo de hoje, mais uma dica de bloco de patchwork. Porém, hoje é um bloco daquele construção e desconstrução de bloco. A gente faz um bloco, depois corta e constrói outro bloco. Eu adoro esse tipo de bloco porque nos dá muitas possibilidades de fazer várias combinações e replicar fazendo colchas, mantas. Então fica ligadinho até o final porque eu vou te mostrar ele replicado e aí você consegue visualizar o efeito que dá fazendo vários blocos como esse. E esse bloco, além de ser muito simples e principalmente para quem é iniciante aí no ramo do patchwork, vai adorar, porque com duas faixas de cores diferentes, olha só, uma verde e a outra vermelha, você consegue fazer esses dois blocos. Isso mesmo, duas faixinhas, você consegue fazer dois blocos. Então, é muito prático, muito legal e além do que, não tem muito encaixe, é rapidinho de fazer, tenho certeza que você vai adorar. Então, fica até o final para não perder nenhum detalhe. E eu já te peço uma ajuda para deixar o like e compartilhar com aquela amiga que adora uma dica de patchwork. E se você é novo por aqui e ainda não conhece as minhas dicas, toda semana eu tenho dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. Eu sempre trago diquinhas assim muito práticas e rápidas, então corre conferir. E se você quiser conferir outras dicas de patchwork, eu tenho uma playlist com várias dicas de patchwork aqui embaixo. Então confere tudo, quilting também, costura criativa, dá para maratonar alguns vídeos aqui no canal. Vamos deixar de conversa e vamos lá para minha dica? E para fazer esse bloco, eu já tenho duas faixas cortadas. Aqui eu usei duas faixas, mas você consegue usar quantas faixas você quiser para fazer um bloco bem colorido e aproveitar aquele monte de retalhinhos que você tem aí no seu ateliê. Aqui eu comecei fazendo esse bloco com essas duas faixas de 11,5 centímetros e cortei aproximadamente 88 centímetros. Eu cortei, na realidade, 86 centímetros, mas você pode deixar aí 88, porque aí você trabalha com uma margem. Se você cortar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, ou cortar errado, você tem aí uma margenzinha para trabalhar. E eu começo emendando as duas faixas, então coloco aqui direito com direito e passo uma costura em qualquer um dos lados, quando o tecido não tem estampa definida. Então, eu vou passar aqui nesse lado e já te mostro o próximo passo. E aqui passo uma costura, seguindo sempre a margem do meu calcador. E agora abro a margem de costura. Eu vou passar a ferro e já vou lá na mesa te mostrar o próximo passo. E agora, nada mais é do que cortar quadrados do tamanho que ficou a sua faixinha. A minha era para ter ficado 21,5 centímetros, mas infelizmente eu esqueci de mudar o meu calcador, que o calcador da Brother é um pouquinho maior. Então, juntando as duas faixinhas, finalizou em 21 centímetros, um pouquinho mais que 21 centímetros. Então, eu vou arredondar aqui para 21 centímetros, mas a sua, se você usar aí o calcador com a margem de costura de 0,75 centímetros, vai ficar com 21,5 exatamente. E aqui, na realidade, se você usar mais faixas, o tamanho que você finalizar, a altura das suas faixas é o tamanho do quadrado que você vai finalizar. Por exemplo, se a junção das suas faixinhas terminar em 30 centímetros, você vai cortar todos os quadrados de 30 centímetros. E é muito importante que você alinhe a régua com o tecido. Por exemplo, aqui ele ficou um pouquinho torto. Eu vou voltar aqui e cortar bem alinhadinho. Esse é um bloco muito fácil, mas precisamos tomar cuidado para cortar bem retinho. Então, eu fiquei com 4 quadrados. E agora é só cortar ao meio, na diagonal. Então, aqui eu tenho 2. Vou cortar todos no mesmo sentido. E agora é só montar o bloco. Então, eu vou trabalhar um bloco
com o verde, então vou pegar todas as partes de verde maior e outro com os vermelhos. E eu fiquei com essas duas combinações de cores e agora é só fazer a montagem. Então eu começo com o verde, é só colocar o triângulo para o centro. Aqui eu tenho um bloco. E aqui outro bloco. E assim você pode ir brincando com as cores, fazendo várias combinações. Eu adorei o resultado, espero que você tenha gostado também. É um bloco, como eu falei, super rápido, uma ótima opção para você fazer colchas, mantas, almofadas. Antes de juntar, eu vou te dar mais uma opção que a gente pode trabalhar também, é invertendo assim, ó, e fazendo quadradinhos. E aí, podemos inverter aqui, ó, a combinação. Olha só que opção lindíssima para você fazer almofadas, inclusive colchas. Então, você consegue aí replicar vários blocos com apenas 2 faixas ou 3 faixas. Se você quiser adicionar mais uma cor aqui no meio, vai ficar lindíssimo. Mas assim, você só tem um encaixe e fica muito fácil de trabalhar. Então, trabalhando com bicolor, você consegue fazer muitas combinações. Eu vou voltar com o meu bloco anterior, então, com os triângulos assim para o centro. E agora é só juntar e fazer a costura. Eu vou colocar um alfinetinho aqui para ficar mais fácil. E eu não sei se você é novo e ainda não viu, eu só trabalho com tecido engomado, então você pode notar que o meu tecido está super estável, bem durinho, fica muito mais fácil de trabalhar e o tecido não entorta. Se você não viu ainda, confere o vídeo que eu tenho aqui no meu canal, como engomar tecido. Eu faço de 2 formas. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição. Então, aqui você pode fazer ou pra cá ou pra cá, tanto faz. Olha só como o tecido fica bem estável, bem fácil de trabalhar. Agora é só ir lá na máquina e fazer uma costura nesse lado. E aqui passo uma costura, seguindo sempre a margem do meu calcador. E aqui é importante que você cuide com a margem de costura. E agora, antes de abrir, eu vou cortar esse cantinho aqui na diagonal, ficando assim, ó, uma pontinha, para quando você abrir a margem de costura, ó, ele já ficar certinho. Vou fazer isso nos outros 3 também. E agora, abro a margem de costura. E quando você trabalha com tecido engomado, ele é muito fácil de abrir, olha só. Não precisa nem vincar, você só passa o dedo, ele já fica com a margem bem aberta. E agora eu vou unir, colocando assim, meio com meio. E coloco assim, direito com direito. E eu gosto de colocar um alfinetinho aqui no meio. Encaixo o alfinete bem no centro da margem de costura. E depois volto com ele, ó, saindo bem no meio da margem de costura. É muito importante que você una bem certinho, ó. Se você quiser, até pode colocar um alfinete, para que ele fique perfeito o acabamento, ó. Vou unir
bem certinho as duas pontinhas, ajusto bem, porque às vezes ele não vai dar bem certinho, então eu vou unir as duas pontinhas, coloco um alfinete e agora eu vou distribuir essa sobra, ó. Tem um pouquinho de sobra aqui no vermelho, vou distribuir aqui desse lado, coloco um alfinete e passo uma costura, cuidando aqui com a margem de costura. E ficou assim. Vou fazer isso no verde também, juntando aqui meio com meio. E fiquei com mais um. Abro a margem de costura, vou passar a ferro e já está pronto para replicar ou fazer outras combinações. Eu vou te mostrar aqui algumas combinações. Vou cortar aqui o cantinho na diagonal também. Para quando abrir a margem, ó, ele fica bem certinho. E eu já vou te mostrar aqui as combinações que a gente pode fazer com esse lindo bloco. Esse bloco finalizou com 28 centímetros. Esse bloco fica lindíssimo para fazer uma composição. E aqui, inclusive, olha só, se você juntar, ele vai fazer o fechamento aqui, ó, do retângulo e vai formar um desenho lindíssimo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as medidas para esse bloco de 28 centímetros e também mais algumas medidas aí para quem não sabe ainda calcular. E comente aqui o que você achou, se você vai fazer, se você vai replicar, vai fazer com várias cores. Vai ficar lindíssimo, é uma ótima opção para você aproveitar os seus retalhinhos também e fazer todos muito coloridos. E fique até o final para ouvir as considerações e ver a combinação que dá para fazer você multiplicando esses blocos. E essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Então, os dois bloquinhos lindíssimos. E quem sabe fazer uma colcha com esses blocos? Se você gostou dessa dica, comente aqui, compartilhe com seus amigos, deixa um like para me ajudar a divulgar essa dica também a outras pessoas. E se você ainda não conhece todas as minhas dicas, confere a playlist que tem aqui no canal com várias dicas de patchwork e quilt. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!